Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Douglas Omiti. Queria falar hoje um pouquinho, gente, a questão das escolas, né? Nós temos aí no Lenormand, tem pessoas que não entendem, até esses dias numa live teve um português, como assim escola europeia, né? Escola brasileira, que escola é essa? Né? Então eu queria comentar um pouquinho essas questões das escolas, né? Quando a gente fala escolas, estamos falando de tradições de leitura, né? Então, existe uma tradição alemã de leitura, uma tradição de como o Lenormand vem sendo lendo na Alemanha desde o surgimento dele, e talvez até antes. A gente tem muitos historiadores que acham que o Lenormand já veio com uma raiz da cartomancia tradicional alemã, cartomancia que era ensinada de mãe para filha, né? Era uma moça prendada na Alemanha. Naquela época era uma moça que sabia ler cartas. Então era como se fosse uma prenda, né? Ela sabia cozinhar, sabia costurar, né? E também sabia ler cartas, né? Então tinha essa tradição dentro da Alemanha. E então muitos historiadores acham que tem essa ligação dessa cartomancia antiga alemã com o Lenormand, né? Que era com aquele baralhinho que não era nem os naipes franceses, ingleses, eram naipes dos sinos, nós, né? Que eu acho muito interessante esse estudo, essa conexão. Bom, independente disso, então existe essa tradição de leitura do Lenormand na Alemanha. Tá? Independente disso ser verdade ou não, de estar ligado àquela cartomancia ou não, o fato é, existe uma tradição alemã de leitura de cartas. Existe uma tradição francesa de leitura do Lenormand também, que tem diferenças da tradição da escola alemã. Assim como tem uma tradição russa de leitura de cartas que tem diferença dessas outras duas. É uma diferença brutal? Que eu saiba, não. Eu não sou especialista em todas, não consegui estudar todas essas linhas, essas escolas. Claro que se eu pudesse, gostaria de quero um dia ainda conseguir ter mais contato com essas escolas. E tem a escola brasileira, que é a tradição que se desenvolveu no Brasil, mais ou menos a partir de 1990, a partir da Cátia Bastos, né, que foi a fundadora da escola brasileira, pelo que a gente tem notícia, né, dessa tradição brasileira que chama o Petit Lenormand de baralho cigano. A Cátia Bastos até chamava de tarô cigano, que chama, né, de tarô cigano até hoje. Tá? Então existem tradições de formas de ler o Lenormand. Muita gente me pergunta, professor, mas você mudou em função muito do teu contato com a Aldete, com as coisas que você tem conversado com a Aldete. Tenho uma amizade muito bacana com a Aldete Lopes, né, Aldete Lopes Maza. Amo o trabalho dela, ela é uma pessoa maravilhosa e isso tem me influenciado sim na forma de ver o Lenormand. Né? Nós temos conversado bastante, isso tem me influenciado bastante. Mas não é uma escola diferente do que eu já fazia, gente. Isso que eu vejo muitas pessoas entenderem errado. É a escola alemã, o Odete também trabalha com a escola alemã. Só que o Odete é uma pessoa que ela tem um conhecimento muito empírico, prático, na mesa de leitura. Tudo que ela fazia, desde quando ela começou, há muitos anos atrás, a Odete lê cartas há muitos anos, ela aprendeu de família, a avó dela lia cartas, a mãe dela lia cartas, e ela também lê cartas, então assim, é uma coisa de família. Ela teve o hábito de anotar os jogos dela. E ela percebia padrões de cartas, padrões de direções, de diagonais, de linhas de cartas dentro de uma mesa real. Isso ela foi gerando conhecimento dentro da escola europeia que ela aprendeu, né, da escola alemã, um conhecimento único dela. E isso é muito rico, esse conhecimento único dela. Então, quando eu agrego no meu saber hoje os conhecimentos da Aldete, que ela passa na Bíblia do Lenormand dela, livro fantástico, maravilhoso, eu não estou mudando de escola. Eu simplesmente estou agregando conhecimento dentro da própria escola, conhecimento empírico prático. Tá? Então, isso que nós chamamos de escolas de Lenormand, são tradições de ler o Lenormand. O que a Odete traz é um enriquecimento dessa tradição alemã. Ela não foge da tradição alemã. Ela enriquece com a prática dela, empírica dela. O que é maravilhoso a gente ter essa possibilidade de enriquecer nosso conhecimento. Tá? Então esse é o conceito de escolas. Cada uma tem uma visão e uma forma diferente de trabalhar. É legal você se adaptando numa escola, seguir por ela, porque ela vai ter uma lógica que muitas vezes é diferente das outras. Então é importante a gente estar consciente disso, de que cada uma dessas escolas tem suas lógicas, tá certo? Boa semana, aqui é Douglas Omiti, me sigam no Instagram, no YouTube.